Nós queremos te dar, Pai, tudo que somos, tudo que temos nesse dia. É com alegria e expectativa, Senhor, que estamos aqui nessa tarde, reunidos como igreja poderosa do Senhor. Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio. Você é bem-vindo aqui para operar como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, declaramos manifestações sobrenaturais nesse lugar, nessa tarde. Nós estamos aqui, Pai, rendidos em adoração, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos nessa tarde. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos. Esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Esse é o lugar, Pai, que nós queremos estar. Aleluia, louvado seja o seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Você pode sentar. Fala aí com essa pessoa maravilhosa que está do seu lado. Dá o graça e paz para ela. Aleluia. Você está no melhor lugar, irmão, que você poderia estar num domingo, amém? Esse lugar é sobrenatural, esse lugar é extraordinário, esse lugar é um lugar de milagres, é um lugar onde tudo pode mudar em um piscar de olhos. Então nós queremos estar aqui com desejo e expectativas, por aquilo não só que o Senhor vai fazer no nosso meio, porque Ele já começou, amém? Mas também por aquilo que nós podemos dar a Ele, amém? Afinal de contas, um culto fala sobre isso, fala sobre você prestar algo ao Senhor que é digno, o seu melhor, amém? Glória a Deus. E para a gente iniciar bem, eu queria saber quem foram as pessoas que fizeram aniversário ao longo dessa semana. Se você fez aniversário durante a semana, ou pode ser que você esteja fazendo hoje, aniversário de nascimento, ou até mesmo de casamento, ou novo nascimento, a gente só quer orar por você. Olha aí, quanta gente maravilhosa. Que bênção. Glória a Deus. Vamos orar por eles. Você pode estender as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Nós declaramos, Pai, bênçãos se manifestando sobre a vida deles nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai, declaramos eles andando em saúde divina, em prosperidade, Pai, o Senhor cuidando de tudo da vida deles, Pai, em nome de Jesus, declaramos eles avançando. E nesse novo tempo, Pai, tudo que eles colocarem as mãos para fazer vai prosperar, Pai, vai ser extraordinário e sobrenatural. O lugar onde eles colocarem a planta dos pés dele, Pai, vai ser abençoado, porque a sua bênção está sobre eles. Nós nos alegramos por mais um ano de vida, Pai, e declaramos todos os seus presentes sobre a vida deles se manifestando nesse novo tempo. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para os nossos irmãos, parabéns. Glória a Deus. Nós vamos assistir o Verbo News. Então fica conectado, fica ligado aí para você não perder nada da nossa programação semanal. 14 de abril, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para nos reunirmos com os nossos irmãos e termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Já somos 19 grupos espalhados em Teresina e Timon. Se você ainda não está participando de algum grupo, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito, e você não pode perder. Então chama a galera e vem. É nesse sábado, às 19 horas. Prepare-se para viver um momento com a sua família da fé, que será inesquecível.
Vem aí o Conviva, um evento que vai reunir toda a igreja no feriadão do dia 1º de maio. Desfrutaremos juntos de um tempo de comunhão, de lazer e de edificação. Para participar, passe no balcão de informações ao final do culto e faça já a sua inscrição. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Hoje queremos te indicar o livro Ladrões de Sonhos, do autor Rick Renner. Sabe aquele sonho que você tem, mas que ainda não se realizou? Talvez o sonho de começar um negócio, de adquirir sua casa própria, de ter um filho, de realizar o seu casamento, de viajar para outra nação. Aquele sonho que Deus colocou no seu coração e você não sabe como vai acontecer. Nesse livro, a sua visão para realizar esse sonho vai ser renovada. A chave que você precisa para fazer acontecer está a um passo de distância do Verbo Shop. Então não perca mais tempo, passe no Verbo Shop e adquira já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Com tudo que passou no Verbo News, mas eu queria reforçar aí alguns avisos, e um deles é sobre o Acamp Kids, né? O Acamp Kids, irmãos, vai acontecer em julho, e o primeiro lote, né, dos ingressos, dos passaportes, já vai encerrar agora em abril, né? Então até o final de abril você ainda pode estar adquirindo com o valor do primeiro lote, então ao final você pode procurar lá, o nosso balcão de informações e ter mais informações, fazer a inscrição da sua criança ou abençoar alguma criança que você deseje, que Deus colocou no seu coração, para ela também estar indo para o Acamp Kids. Tenho certeza que lá vai ser um tempo poderoso. Amém? E no dia 1º de maio, feriado, né? E no feriado a gente passa com a família. Então, nesse 1º de maio, a gente vai passar juntos, como família da fé, lá no Conviva. Vai ser um evento, irmão, extraordinário. Um tempo de comunhão, de diversão, de lazer, mas também de muita unção, de muito fogo, de adoração ao Senhor no Espírito. E você certamente não pode ficar de fora. Então, já se prepara, já separa aí na sua agenda, já está muito perto, né? 1º de maio já está aí, falta menos de 15 dias. Então, você já pode, ao final, também fazer a sua inscrição. Lá no balcão de informações, ao final, você pode passar lá, a inscrição pode ser feita também por meio de cartão de crédito, por meio de cartão de débito. Então, nós não temos motivos, né? Nós temos muitas ferramentas para estarmos juntos, participando desse tempo que vai ser poderoso. Então, irmão, fica com expectativas para aquilo que o Senhor vai fazer lá no Conviva. Amém? Glória a Deus. E uma informação que não passou aí no discipulado, e eu queria que você prestasse bem atenção, é sobre o nosso discipulado. A gente vai abrir uma nova turma agora no dia 6 de maio. Né? Você sabe que para ser considerado oficialmente um membro da Igreja Verbo da Vida em Teresina, é preciso fazer um discipulado. Talvez você esteja aqui já frequentando a nossa igreja, você acha, eu já sou membro, mas para oficializar, você precisa, irmão, fazer o discipulado, e você pode também fazer isso lá no balcão de informações ao final do culto. As meninas vão estar te esperando lá, o pessoal da secretaria, para fazer a sua ficha de inscrição, para você participar da turma do discipulado que vai iniciar no dia 6 de maio, tá bom? Então, você também que ainda não concluiu o discipulado, ainda está faltando alguma disciplina, alguma matéria, você também pode estar concluindo. Então, passa lá, verifica quais são as disciplinas, as matérias que você precisa fazer ainda e também faz a sua inscrição para essa nova turma. Amém, irmãos?
Glória a Deus, o Senhor é bom. Onde estão as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Se é a primeira vez que você está vindo à nossa igreja, né? Eu quero só te conhecer um pouco melhor. A gente só quer saber quem é você que veio. Olha só quantas pessoas. Olha, daqui eu consigo ver vocês muito bem, mas a gente quer te receber da forma que vocês são dignas. Então eu queria pedir para que, por favor, vocês ficassem de pé, para que toda a igreja possa vê-las. Você que está perto delas aí já sabe o que fazer. Sejam muito bem-vindas. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, né? É uma honra tê-las aqui conosco nesse tempo. E eu quero dizer para vocês que as portas da nossa igreja, dessa casa, sempre estarão abertas para vocês, amém? Se vocês já congregam em algum lugar, então leva um abraço nosso para a sua liderança, para o pastor de vocês. Mas se vocês ainda não congregam em alguma igreja, certamente esse é um bom lugar para você chamar de minha igreja, para fazer parte dessa grande família. Então sejam muito bem-vindas, e como a gente já sabia que vocês iriam vir, a gente preparou uma sala especial, uma sala VIP, para te dar um presente, para te receber um pouco melhor, para a gente poder te conhecer. Então ao final eu vou voltar aqui, ou a pessoa que vai estar aqui ministrando também vai sinalizar, e você vai poder se direcionar para essa sala VIP, tá bom? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Vamos honrar o Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Vamos continuar adorando a Ele. Então abre a sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6. A Bíblia diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, mas porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda obra. Então olha só, irmãos, que coisa maravilhosa esse texto, né? Ele começa falando sobre uma lei espiritual, que é a lei da semeadura. Assim como na semeadura natural, se a gente plantar pouco, a gente vai colher pouco. Deus já estabeleceu essa lei, amém? E aí cabe a nós a respeito do plantio. Se plantarmos pouco, pouco vamos colher. Mas se plantarmos com abundância, irmãos, certamente nós vamos colher com abundância. E ele continua falando, e ele diz que a graça do Senhor vai superabundar na nossa vida, fazendo com que nós tenhamos sempre, em tudo, ampla suficiência. Amém? É interessante porque a Bíblia fala, né, na velha aliança, sobre espíritos, demônios que agem na área das finanças. Certamente você já ouviu falar sobre eles, né? O cortador, o migrador, o destruidor e o devorador. Mas é interessante porque na nova aliança, a bênção de Deus sobre nós, Paulo está dizendo que a lei que opera na nossa vida é para que a gente superabunde, tenha sempre em tudo e ampla suficiência. Eram 4 espíritos malignos, né? O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Mas na nova aliança são 4 coisas: superabundância, ampla suficiência, amém, irmãos? Provisão de Deus. Então nós estamos em uma aliança superior. E a Bíblia diz aqui nesse texto que o propósito dessa superabundância, dessas riquezas se manifestando na nossa vida, é para que a gente haja com toda a generosidade. Então, a superabundância de Deus na sua vida, as riquezas, a prosperidade de Deus em manifestação na minha e na sua vida, é para que nós sejamos generosos. E a gente só pode provar que somos generosos quando temos uma oportunidade de dar. Essa aqui é a manifestação da nossa generosidade. Não para com homens, irmãos,
apesar de que são homens que recebem aqui, mas a manifestação da nossa generosidade é para o Senhor. Aqui nós estamos em um momento de reconhecer Deus como o centro da nossa vida, como o Deus da nossa vida, como nosso Senhor, amém? A gente reconhece Ele acima das nossas finanças. Quando nós honramos ao Senhor aqui, estamos dizendo: Senhor, você é mais importante para mim do que o dinheiro, e por isso eu te dou com alegria, não por necessidade, mas com alegria. Você está comigo? Então é com esse entendimento que eu te convido a separar aí o seu dízimo, a sua oferta, com generosidade, com alegria no seu coração. Você pode fazer isso através do envelope que está aí à frente da sua cadeira. Você pode fazer isso também através dos meios digitais, né? O Pix está aparecendo aqui no nosso telão. É o CNPJ da nossa igreja, o QR Code também, que está na tela aí do YouTube. Ou lá no nosso balcão ali, com as nossas tesoureiras, através das máquinas de cartão, de crédito, de débito. Então nós temos inúmeras ferramentas para juntos honrarmos ao Senhor nessa tarde. Então eu te convido a separar aí agora o seu dízimo. Se você vai fazer isso de forma presencial, então levanta o seu envelope bem alto. Se você vai fazer isso através dos meios eletrônicos, levanta a sua mão. Nós vamos orar e você pode sair do seu lugar, irmão, com alegria e vir aqui com toda a generosidade do seu coração, dizimar e ofertar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, de te reconhecer através do nosso dinheiro, Pai, das nossas finanças. É com alegria, Pai, que nós queremos te dar e com generosidade, sabendo que o Senhor é fiel para fazer que cada um de nós, Pai, superabundemos em toda graça, em toda prosperidade financeira, em nome de Jesus, Pai. É assim que nós oramos nessa tarde e te reconhecemos. Em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar, irmão, e venha ofertar e dizimar com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, a tempestade
esse tempo que o Senhor preparou para nós. Nós estamos aqui com o nosso coração pronto, Pai, pronto para Te entregar o nosso culto. Nós estamos aqui para entregar ao Senhor, Pai. Nós fazemos isso com o nosso coração, com o nosso amor, a nossa devoção ao Senhor, considerando que Tu és digno, Senhor. O Senhor é digno da nossa entrega. Nós não queremos estar aqui desconectados com as coisas daqui do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus conexão às coisas do Espírito. A Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos mostra que nós somos um Espírito, Pai. A Tua palavra nos ensina que Tu és um Espírito. E que um dia nós somos reconectados com o Senhor por meio de Cristo. Nós não queremos viver essa vida ligados apenas às coisas naturais. Nós queremos todos os dias conhecer mais do Senhor. E isso se faz pelo Espírito, pela Tua palavra, pelo Teu conhecimento. Nós estamos desejosos de romper para a próxima fase. A fase que o Senhor tem preparado para nós. Eu declaro em nome de Jesus essa tarde, olhos do entendimento iluminados para que possam perceber. Nós sairemos daqui transformados, ao ponto de nunca mais sermos os mesmos, por causa da Tua palavra, Pai. Eu declaro corações prontos para considerar a palavra, corações sedentos para receber do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu gosto de dizer isso, nós precisamos estar aqui, não só com o corpo. Nós já saímos de casa, já viemos até esse lugar. Estamos desfrutando desse tempo que Deus preparou para nós. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que há um crescimento disponibilizado por Deus. Se Ele disponibilizou, é porque Ele deseja que a gente cresça. Mas tudo no Evangelho é necessário que a gente corresponda. Deus não vai romper nenhuma porta da nossa vida. Ele só vai acessar à medida que nós abrimos. Está disponível, nós precisamos abrir. Eu creio em nome de Jesus, em um coração pronto para receber a palavra. Eu quero dizer mais uma coisa, o Evangelho muitas vezes vai nos confrontar. Se o Evangelho não tem te confrontado em nenhuma área da sua vida, é importante que você reveja o que você está ouvindo. Porque o Evangelho vai nos confrontar. Mas no confronto há um crescimento. Há uma mudança, há uma transformação. E a gente precisa ter um coração para receber. Entendendo que o mundo tem conceitos. Mas que antes do mundo gerar os seus conceitos, Deus fez um conceito, um padrão. O conceito que o mundo tem é um conceito que foi deturpado, foi virado de ponta cabeça. E talvez a gente tenha passado 20, 30 anos ou 10 anos lá fora. E esses conceitos estão nas nossas mentes. E é por isso que a palavra vai nos instruir. Renove a sua mente. É eu pegar o conceito original, confrontar com o conceito que eu carrego e dizer, eu fico com o original. Esse não foi corrompido, esse é o projeto, o plano de Deus para a minha vida. É algo diário, é algo trabalhoso, é uma construção. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e diga para ele, nós estamos em construção. Glória a Deus, pode sentar, fique à vontade. O Senhor é bom. Gente, muito obrigado. Graças a Deus por esse tempo, pela oportunidade que nós temos de estar aqui juntos. Sabe, irmãos, todas as vezes que você sair da sua casa, existe algo que mudou muita coisa na minha vida. E eu vou te dar essa dica porque pode ser que te ajude. Mas antes de você vir aos cultos,
seja algum culto de departamento que aconteça aos sábados, seja alguma quinta viva, seja os nossos cultos de domingo, tira um tempo para você orar. Orar pelo que vai acontecer aqui, porque a gente pode começar a gerar essa conexão ainda lá fora. Se tudo der errado, eu não lembrei, pastor, vem orando no percurso, vem criando e gerando uma expectativa naquilo que vai acontecer. Isso é você aquecer as turbinas, isso é você começar de longe, ou antes de chegar aqui, a se conectar com aquilo que vai acontecer. Senhor, eu estou indo entregar ao Senhor. É muito importante essa visão. Nós estamos nos encontrando para entregar algo ao Senhor. É o nosso culto, a nossa adoração. Nós precisamos ter um entendimento do que nós estamos fazendo, porque sem esse entendimento, nós vamos começar a vir para esse lugar de maneira religiosa, e nós vamos sair daqui muitas vezes aliviados, porque nós fizemos como um desencargo de consciência. Pronto, já fui à igreja hoje. Mas esse não é o projeto de Deus, esse não é o melhor de Deus para nós. Mas só que nós podemos nos mover nisso. É muito comum nós encontrarmos pessoas e, em meio a qualquer situação que ela vive, ela diz: Deus está fazendo, Deus está operando, eu estou aguardando em Deus. E está tudo certo quanto a isso. Mas sabe, nós podemos nos mover. Nós podemos mover as coisas do Espírito. Orando, nos conectando, nos entregando para aquilo que vai acontecer mais tarde. A partir daí, os nossos cultos serão mais intensos. A Bíblia fala sobre, olha, alguém vai entregar algo, outro vai entregar os salmos, outros cânticos, outros línguas, outros interpretação. O que é isso? Uma entrega. Na hora do culto. E a gente precisa entender isso, a gente precisa se conectar a essas verdades, porque a gente vai se mover de uma maneira diferente. Amém? O Senhor é bom. Vocês estão bem? Amém. Tudo certo? Graças a Deus. Eu queria falar um pouco hoje, e é muito inspirado, baseado naquilo que tem sido tratado aqui na nossa igreja desde a quinta-feira. A Gabi esteve por aqui na quinta, ministrou um pouco sobre o conhecer a palavra, o crescer nesse conhecimento. Ontem nós estivemos aqui também, teve um culto maravilhoso, um momento especial com toda a equipe do Bodas e os líderes dos jovens, dos adolescentes. E eu decidi falar um pouco sobre vencer o engano pela palavra. Amém? Nós precisamos entender um pouco sobre isso, entendendo aquilo que a palavra nos revela a respeito desse engano, que é tão comum e que nos assedia todo o tempo, todos os dias, e a gente precisa ter uma percepção. Eu não posso andar aqui com os olhos fechados. Nós precisamos estar atentos para as coisas que estão acontecendo. Nós somos bombardeados por coisas, e muitas vezes existe uma influência, nós vamos falar sobre isso, essa influência do mal para tentar desvirtuar o caminho. Amém? Eu queria que você abrisse, eu queria começar lendo aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 11. O Senhor é bom. 2 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Versículo 2. Todo mundo encontrou? Outra dica que eu quero dar para você. A gente precisa começar a se mover com isso. A gente precisa começar a descolar. Sabe, à medida que os versículos são abertos, é um exercício que a gente precisa fazer. A gente ir lá abrir. A gente perdeu muito isso. Principalmente com essa parte digital, a gente às vezes fica um pouco mais preguiçoso, nós temos o telão e está tudo bem quanto a isso. Mas é só uma dica que de repente pode te ajudar em alguma coisa. Abra os versículos, acompanhe o que está sendo lido. Não permita que os pensamentos sejam levados lá para fora. O que você não conseguiu resolver até aqui, deixa para amanhã. Agora nós vamos ficar aqui, traga a sua mente cativa à palavra. Amém, gente? O apóstolo Paulo diz, olha, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus,
que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente tolerais. Eu acho muito interessante esse versículo, esse texto, e esse texto fala, na sequência fala sobre alguns outros pontos que também são importantes, mas que nós não vamos ter tempo para tratar aqui, mas eu gosto desse começo do versículo 2, porque ele fala desse zelo, sabe, desse cuidado. Isso tem muito uma visão pastoral do próprio apóstolo Paulo. Isso nos traz o cuidado do próprio Deus. E isso não fica preso apenas a esse texto, mas nós vemos isso lá em Efésios, no capítulo 4, quando a Bíblia vai nos falar sobre os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os pastores, e isso tem uma forte relação com esse nosso crescimento e com esse cuidado, como o apóstolo Paulo diz, que vem de Deus. Porque lá em Efésios, quando ele fala sobre os dons, falando sobre o apóstolo, sobre o profeta, sobre o pastor, ele vai dizer que isso tem um objetivo. Qual é o objetivo disso? O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos. É isso que está lá em Efésios, no capítulo 4, mais ou menos ali no versículo 12. Aí no versículo 13 ele diz, olha, até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Então perceba que há um crescimento e um cuidado de Deus para nós, enquanto nós estivermos aqui. Há um zelo, como o apóstolo Paulo diz. E aí ele fala sobre esse zelo, e esse é muito um cuidado pastoral, e em seguida ainda no versículo 2, de 2 Coríntios capítulo 11, ele diz, olha, eu tenho um objetivo. Essa preparação que nós estamos fazendo, nessa caminhada que nós estamos trilhando, existe um objetivo, que nós nos apresentemos ao Senhor. Eu acredito que esse seja no calendário de Deus o maior evento que vai acontecer, o casamento. Sabe, Cristo, a igreja, essa união, eu acho que há uma expectativa na parte de Deus em relação a esse dia, e esse dia também deve ser desejado por nós. Então ele fala sobre esse zelo, aí ele fala sobre esse dia no calendário de Deus, na minha visão, e aí ele vai dizer, no versículo 3, ele diz, mas eu tenho um receio, eu tenho um cuidado. E aí ele cita algo, e ele cita algo que aconteceu e que nós conhecemos tão bem. Ele traça um paralelo com aquilo que está lá em Gênesis, e eu gostaria de ler também. Mas ele diz no versículo 3, ele diz, olha, Eva foi enganada pela serpente. Só que ele cita que essa serpente tem uma astúcia para enganar. Eu gosto de ensinar isso, eu faço isso com os meus filhos desde pequenininhos. Sabe, o diabo nunca vai apresentar para você um pacote feio. Sempre será de maneira sutil. Há uma astúcia, há uma sutileza para fazer. E sabe que a gente precisa, a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo a palavra, e a gente vai desfrutando dos dons, e a gente vai operando nos dons, e a gente vai crescendo em diversos aspectos da nossa vida, e a gente vai esquecendo que existe essa astúcia. E é sutil, é muito delicado. Só que você precisa abrir os seus olhos. Eu lembro e tenho a experiência de ter visto um grande homem de Deus, que foi usado inclusive para a minha própria vida. Um homem inspirado por Deus, alguém chamado pelo Senhor. E depois, passados alguns anos, eu vejo o resultado que aquele homem vive hoje, é lamentável. E às vezes você pode pensar, mas um crente não passa por isso. Mas um homem cheio da palavra talvez não passe por isso. Irmãos, abram os seus olhos. Perceba o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele disse, rapaz, eu tenho um cuidado. Eu tenho um zelo por vós. Ei, o Senhor tem um zelo por nós. E a gente precisa corresponder andando com os nossos olhos abertos, para que a gente não seja enganado na sutileza que o diabo tem para nos apresentar. E isso são em várias coisas, até porque as nossas vidas têm várias áreas. E a sutileza vai entrando e a gente vai negociando com essa sutileza. Mas nós precisamos entender, o diabo não vai brincar com isso. E talvez ele não tenha pressa. Ele também é um espírito. E eu disse aqui agora há pouco, nós somos um espírito. Agora, se nós conectarmos apenas com as coisas naturais, nós seremos enganados por causa dessa visão, sabe, aquela coisa distante, de nos conectarmos com as coisas do Espírito só na quinta-feira ou só no domingo. Irmãos, não dá para a gente viver assim. Você já nasceu de novo, então você precisa entender, eu nasci de novo, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso conhecer a palavra.
E eu vou falar sobre esse conhecimento um pouco mais na frente, mas eu quero dizer para você que esse conhecimento, além de adquirir esse conhecimento ao longo dessa jornada, nós precisamos estar vigilantes com os pequenos detalhes. Eu queria que você abrisse lá em Gênesis, no capítulo 3, para a gente ler esse texto e esse paralelo que o apóstolo Paulo está citando. Ele faz uma menção de um texto lá que está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga, fique atento aí. Fique atento com os detalhes. Gênesis, no capítulo 3, eu queria ler o versículo 1 e 2. Não, vamos ler até o 5. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Veja a pergunta, veja a sutileza que ela chega. Ela não chega apresentando um pacote ou um conceito. Já existe um conceito. Qual o objetivo agora? Gerar uma dúvida. Ela faz uma pergunta. Ela é sutil. Ela não chega arrebentando a porta de cara. Porque existia um conhecimento ali. Então ela chega fazendo uma pergunta. E aí, como foi que Deus disse? E aí a mulher responde a ela, diz, no versículo 2, do fruto, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, ou no meio do jardim, disse Deus que dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse, a serpente pergunta, ela aguarda uma resposta, ela não tem pressa, ela é cautelosa. Aí ela vai falar no versículo 4, ela diz, mas a serpente disse à mulher, no 3 ainda, né? Versículo 3 diz, mas do fruto da árvore que está no meio, não, aqui é a resposta de Eva. No versículo 4 diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Percebe que agora ela implanta um conceito, ela observa a resposta da mulher, aí agora ela vai implementar um conceito, só que ela gera uma dúvida naquilo que Deus disse. O objetivo do diabo sempre gerar uma dúvida, é gerar uma dúvida naquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que a palavra tem sido inserida no nosso coração, aquilo que a palavra diz, aquilo que você aprendeu até aqui, muitas vezes é em uma circunstância. À medida que uma circunstância se apresenta diante de nós, porque nós estamos aqui nesse tempo, e o próprio Jesus disse, ei, aqui nesse tempo vai ter problema. Já fica ciente que aqui nesse tempo terão muitas tribulações. Quando ele fala sobre isso, ele lá abre um leque de possibilidades. São diversas circunstâncias que podem acontecer. Jesus nos alertou quanto a isso. E muitas vezes nós damos um enfoque nisso que Jesus está dizendo, só que a gente também tem que dar um enfoque da mesma maneira no que ele diz em seguida. Porque ele diz, olha, mas essas circunstâncias já foram vencidas. Eu venci isso. Então a gente precisa saber disso. Nessa estação, nesse tempo que nós temos para viver aqui, muitas coisas vão acontecer. Mas à medida que essas circunstâncias aparecem diante de nós, como nós temos nos comportado? Quando nós somos confrontados pela circunstância, ou quando um pensamento vem, o que a palavra diz sobre isso? O que a palavra diz sobre a morte? O que a palavra diz sobre a doença? O que a palavra diz mesmo sobre a falta de dinheiro? O que a palavra diz a respeito disso que você está vivendo? Primeiro há uma pergunta, há uma dúvida no nosso pensamento. Será se é assim mesmo? E às vezes nós temos parte do conhecimento. Se nós observarmos o versículo, a mulher fala sobre o não tocar. Deus não disse isso. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa parte. Mas o que nós precisamos ter um cuidado, a gente precisa conhecer, mas a gente precisa entrar na prática desse conhecimento. A gente não pode viver o conhecimento por partes também. Isso é muito perigoso. Eu crer ou eu ter um entendimento apenas de uma parte daquilo que a palavra diz. Porque esse é um meio também que o diabo vai utilizar.
E a gente vê isso em outros versículos, em outras ocasiões, que o próprio Jesus viveu. Em um certo momento, o diabo diz para Jesus: olha, se lança aí desse pináculo. Porque está escrito que aos anjos será dado ordem ao seu respeito. Mas eu gosto da resposta de Jesus. Porque ele diz assim: olha, mas também está escrito. Então Jesus está nos ensinando algo, que eu não posso saber partes. Partes o diabo sabe. Na verdade, ele sabe muito da Bíblia. Aquilo que as pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 é o que ele está citando, de cor. Aí Jesus diz assim: mas você não pode ficar com a parte. Porque no todo, Jesus, a palavra, vai dizer: não posso tentar o meu Deus. Percebe como nós não podemos andar com parte? Nós precisamos compreender o todo da palavra, para que a gente não seja enganado. Conhecer e estar atento. Conhecer e estar atento, porque a gente não sai daqui agora sabendo tudo da palavra. Há uma progressão, há um crescimento, é devagarzinho, e você precisa saber disso, e o que você não pode é desistir de aprender. O que eu e você não podemos é nos cansar. Porque Jesus disse: rapaz, aqui vai ter problema. Só que dentro desse percurso, a gente vai aprendendo a palavra, e a própria palavra é como se fosse ferramentas para a nossa caminhada. E à medida que uma circunstância se levanta e vem o pensamento: o que a palavra diz sobre isso? Eu preciso saber exatamente o que a palavra diz. E agora eu vou me firmar naquilo que a palavra diz, porque depois talvez tenha uma outra resposta, ou um outro pensamento, ou um novo conceito. Eu gosto de um livro do Rick Renner que fala sobre espíritos sedutores e doutrinas de demônio. Queria indicar isso para você. Porque esse homem que eu citei agora há pouco, um homem com conhecimento altíssimo da palavra, operando nos dons, na unção, o que leva esse homem a depois estar na condição que ele vive hoje? Mas sabe o que é? Às vezes as pessoas querem algo: eu quero uma doutrina nova. Eu quero algo diferente, eu queria ouvir algo diferente. E de repente o diabo chega com um conceito e ele acata aquilo no coração. Pronto, a destruição está feita. Então, quando eu falo sobre o conhecimento, eu preciso compreender, eu preciso atrelar os meus olhos àquilo que a palavra diz. Ter uma visão. Tem uma visão para você carregar. Essa visão que você carrega precisa estar atrelada à palavra. Conheça essa visão. Quando nós indicamos o rema, quando nós indicamos uma literatura aqui no final, irmãos, pega isso. Certa vez eu vi alguém dar uma resposta, na realidade eu não vi, alguém me contou. Isso é a questão do desconhecimento da pessoa. Ele disse, falando sobre o rema, ele disse: mas é pago? É pago. E aí ele disse: não, você vai fazer a sua inscrição, você quer ir lá, a gente te conduz até lá? Não, eu já sou batizado nas águas. Veja o desconhecimento. Porque entende que entender sobre o batismo, ter nascido de novo e batizou nas águas, que isso é suficiente para a sua caminhada. Ei, irmão, saia desse nível. Saia desse entendimento que você tem vivido até aqui. Sabe, todos os dias, quando nós acordarmos, nós precisamos falar para nós mesmos: eu preciso sair desse nível que eu estou. Eu preciso sair desse nível que eu estou. O mundo tem implantado nas nossas mentes, de maneira sutil, através de pensamentos, através de perguntas, uma vida conformada. E aí você vai se conformando onde você vai estar. Onde você vai se conformando com a forma que você pensa. Você vai se conformando com a forma que você tem vivido. Você vai se conformando com o que você tem desfrutado do Senhor. Você vai se acomodando, se conformando com o estilo de vida, e você nem para pensar: será se o meu estilo de vida até aqui tem agradado ao Senhor? Será se só é até aqui que eu devo ir? Não, mas eu estou vivo, há um próximo nível. Eu preciso sair desse lugar. A grande questão é que sair do lugar é ruim, porque vai requerer de mim e de você um esforço. Eu gosto de dizer que é sempre mais fácil a gente desistir. Porque desistir não vai requerer de mim e de você um esforço, basta deixar. Mas quando nós decidimos: eu não vou deixar,
Aí eu tenho que fazer um esforço. Mas só que esse esforço rompe coisas nas nossas vidas. E sabe, eu quero te animar essa tarde. Eu quero te animar a sair dessa condição. Eu não sei qual área da sua vida, mas talvez exista alguma área. Porque são muitas. É de você parar e você se incomodar. Nós só vamos crescer quando nós decidimos nos incomodar da forma que a gente tem vivido. Se não for assim, você não cresce, você não rompe. Pelo contrário, é possível que você viva 10, 15, 20 anos do mesmo jeito. E o tempo passa muito rápido. E aí quando você vai olhar para trás, você viu que construiu, mas construiu tão pouco. E quando eu falo sobre essa construção, eu não estou falando apenas sobre coisas naturais, mas sobre coisas espirituais que você poderia ter crescido. Quantas pessoas nós poderíamos ter ganho nos últimos 15 anos? Quantas pessoas nós poderíamos ter alcançado se nós conhecêssemos um pouquinho mais do que o que nós conhecemos? Quantas pessoas nós poderíamos ter alcançado se nós fôssemos mais ousados só para contar o nosso testemunho? Só para falar a respeito daquilo que Deus fez? Mas a vida acomodada faz com que a gente não fale. E a gente não fala muitas vezes por um engano do diabo. Você não sabe os versículos. Você não vai saber falar com essa pessoa. Você não vai saber explicar. Meu irmão, esquece isso aí. O que você precisa ter é: eu vou crescer todos os dias. A Bíblia não diz para você ler a Bíblia. O Senhor nos inspira todos os dias a meditar na palavra. Nem que você fique uma semana meditando em um único capítulo da Bíblia. Mas é isso que a Bíblia nos inspira a fazer. Você não precisa ter pressa para ler a Bíblia. Mas você precisa começar a comer a palavra. Você vai sair de um engano só porque você vai fazer o que a Bíblia diz. Medite de dia e de noite. Medite na palavra. Essa meditação vai te tirar de um lugar. Essa meditação vai fazer com que você deixe de ser enganado pelo diabo. Em alguma área da nossa vida. Observe as áreas da sua vida. A área que você não está crescendo é porque tem um engano lá. Agora, quando eu decido abrir as portas dessa página da minha vida, dessa área da minha vida, para a palavra entrar, a luz entra e eu agora consigo detectar, está fora do lugar. E aí eu começo a me mover, colocando as coisas no lugar. Porque Deus não vai colocar as coisas no lugar certo da sua vida, é você mesmo. O Senhor deu Jesus por nós, para que um dia a gente pudesse nos reconectar com Ele. Estivemos distante. A Bíblia diz que nós éramos inimigos. Essa não é a nossa condição hoje. Se você nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, daqui a pouco a gente vai ter um momento só para isso. Só para você. Eu já quero te animar a ficar com o seu coração pronto para ser reconectado com o Senhor. Isso vai mudar a sua história para sempre. Isso vai te livrar do maior engano. O engano de que Deus está zangado com você, de que Deus está distante. O apóstolo Paulo disse que Ele está próximo, Ele quer ser alcançado. Agora nós precisamos ter um coração de receber, de aceitar aquilo que a palavra diz. E sabe que esses enganos é nos mínimos detalhes que nós precisamos observar. A Bíblia vai dizer assim, olha, a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Lembra do texto? O que é isso? É muitas vezes nós estarmos conversando com alguém e aí a pessoa diz, e aí você vai? Vou. Só que na sua cabeça já está certo de não ir. O que é isso? Engano. Aí a Bíblia está dizendo, rapaz, isso aí é uma influência do diabo que está fazendo com que você se conduza dessa forma. Quantas vezes você tem vivido assim? Falar de uma coisa com a intenção de fazer outra. A Bíblia diz, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Uma influência. Uma influência sutil, sem pressa. Aí Paulo diz, eu temo, eu estou receoso. Eu estou com cuidado com vocês, para que vocês não sejam enganados. O engano não será apresentado para você com aquela placa, aquele escândalo que você rapidamente vai ver, isso aqui é um engano. Não apresenta assim, é devagarzinho. Olha, isso aqui é bom. Eu vou falar assim, mas a minha intenção é não. É o diabo te influenciando a viver assim.
Mas quando eu não decido corrigir os pequenos detalhes, como eu vou corrigir os grandes detalhes da minha vida? Como eu vou afastar da minha vida todo e qualquer tipo de engano, se eu mesmo estou fluindo nesse engano? Ao falar com as pessoas algo que eu não vou fazer, a não cumprir com a minha palavra de maneira proposital, está calculado, eu não vou fazer dessa maneira. É o engano que você mesmo está gerando, por uma influência do diabo. O engano, ele é muito sutil todo o tempo. E no que diz respeito à igreja, a gente vê que essas coisas muitas vezes acontecem em nossas vidas em diversos aspectos. Eu queria falar um pouco sobre música. Isso talvez nos alcance. Isso talvez alcance os adolescentes, os jovens. Porque o diabo tem dito, não, está tudo bem. Por que a música tem que ser só essa? Eu queria gastar um tempo falando sobre as músicas que nós mesmos cantamos. As músicas evangélicas, a música gospel, a música que fala sobre a palavra. E quando nós falamos sobre isso, você vai ver que, e você pode perceber isso, que muitas vezes, por a falta do entendimento do que eu falei até aqui, de que nós podemos crescer meditando na palavra, pegue um versículo, esse que eu citei de Paulo, por exemplo, de 2 Coríntios capítulo 11, e vá meditar sobre esse texto. Meditar e ler, aí você lê de novo. Aí você lê de novo e agora começa a pensar sobre o que o texto disse. Aí você lê de novo o mesmo versículo. Isso é meditar. Nós vamos jogar aquele versículo para dentro, aí depois nós vamos jogar esse versículo para o nosso pensamento, depois a gente lê de novo. Nós estamos ruminando a palavra. E às vezes a gente vê, no que diz respeito à música, a música nos doutrina muito. Por quê? Porque é muito mais fácil eu dar um play e começar a ouvir uma música, do que eu pegar a Bíblia e ler. Só que eu quero animar você a ler, a meditar na palavra. Até para que você perceba aquilo que você está ouvindo nas músicas que nós mesmos cantamos. Nós, quando eu digo sobre o público evangélico, os crentes. E aí a gente vai ver que existem muitas músicas, aquela que vai falar, Deus me deu, Deus tomou. Essa é uma parte da Bíblia que foi tirada e feita uma música. Isso está lá em Jó, no capítulo 1, versículo 21 e 22, o momento que Jó fala. Aí alguém veio, tirou esse versículo, fez uma música e você está cantando. Mas o próprio Jó, no decorrer do todo, lembra o que Jesus disse ao diabo? Ele disse, opa, peraí, você está dizendo isso é uma parte. É aquilo que está lá no Salmo 91. Mas no todo, a gente precisa ter esse coração, de considerar o todo. O próprio Jó vai dizer assim, esse meu entendimento até aqui era um entendimento fracionado da minha relação com Deus, era um entendimento fracionado de quem é Deus. O que é isso? A gente considerar o todo da palavra, para a gente descartar, essa música não está certa. Por que isso? Isso é bobagem. Existem muitas pessoas que dizem que isso é bobagem. Só que à medida que eu estou cantando essas coisas, eu estou sendo doutrinado pela música. E você não vai percebendo, percebe que é sutil o engano? É muito sutil, vai entrando a doutrina errada. E na hora do aperto, o que vai sair é isso. E aí você vai entender, porque houve uma mescla da palavra, você vai pensar que é a palavra, mas não é. É uma parte. E Jesus disse, não pode ser uma parte. Tenho que considerar o todo. E aí tem outras músicas que você também conhece, que fala, que é vitória, vai chorando, geme e chora. E aí a gente já sabe sobre isso, você já conhece. O que vai nos tirar de uma escuridão, de um pensamento, de uma situação, é o conhecimento da palavra. Existe uma outra música também, que eu já citei ela em outro momento aqui, aquela música que fala sobre os seus pensamentos são mais altos que os meus, e isso é uma parte. Sabe que da antiga aliança para a nova aliança, houve uma mudança na condição do homem? Um dia eu falando com alguém sobre isso, aí alguém falou para mim, então Deus mudou. Não, Deus não mudou da antiga para a nova. O que mudou foi a condição do homem. A condição do homem foi completamente transformada. Só que nós que estamos na nova aliança, precisamos conhecer a antiga e a nova.
E aí o apóstolo Paulo fala sobre isso. Na verdade, Isaías 55, se você quiser projetar aqui ou acompanhar aí, é muito importante, eu queria gastar um tempo nessa parte. Isaías 55, veja o que o próprio Deus está dizendo sobre uma condição na antiga, uma condição na nova. Observe isso. Isaías 55, no versículo 8, diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Quem disse isso? Deus disse isso. Isso fala de uma condição do homem. Ele diz, olha, não é o meu pensamento, não é igual ao seu. O meu caminho não é igual ao seu. Deus está dizendo isso. E você precisa estar firme nesse entendimento de Deus naquele momento que Ele está dizendo isso. Só que essa condição muda. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele vai dizer, eu queria que você projetasse também aqui, vai dizer assim, olha, no 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. E ela está entre aspas, porque o apóstolo Paulo está fazendo menção a Isaías 40. E eu também queria que você visse isso. Lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 12. Vocês estão acompanhando até aqui? Essa é uma mudança na condição do homem. Isaías, capítulo 40, versículo 12, diz: ora, dizei-me, quem pode medir as mãos na concha... Quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir o pó da terra com alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem teve acesso à mente do Espírito Eterno, instruiu-lhe com seus conselhos? Versículo 14. Quem teve a capacidade de dar-lhe lições, ensinamentos, esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Veja, essas perguntas são muito importantes para o seu entendimento total. Aí o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, ele está falando sobre uma sabedoria humana, sobre uma sabedoria de Deus. Aí ele vai dizer no versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo 2. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para os que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito, a que tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Perceba, esse Espírito foi o Espírito que nos foi dado. Aí no versículo 12 ele vai dizer, nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi otorgado gratuitamente. No versículo 16 ele vai dizer, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Quem foi que consultou, quem deu conselhos, quem ensinou? O Espírito que nos foi dado. Então, a frase, os seus pensamentos são maiores do que os meus. Pastor, e essa frase vai estar errada? Talvez dizer o contrário disso vai soar mal. E se você não está pensando como Deus pensa, talvez pelo um desconhecimento. Só que na nova aliança, nós estamos habilitados para conhecer os pensamentos do Senhor pelo Espírito. Ele nos deu essa condição. Mas à medida que eu canto a coisa errada, eu estou sendo doutrinado errado, sem conhecer o todo. Um dia houve essa condição. Mas só que houve uma mudança nisso. O próprio Deus preparou. Ele disse, eu vou morar dentro deles. Vou tirar um coração de pedra, eu vou dar um coração de carne. Isso fala sobre a sensibilidade. A sensibilidade que agora nós precisamos ter para não ser enganado, inclusive por aquilo que nós cantamos. Você concorda comigo que o que eu estou ministrando aqui precisa ser condizente com o que o ministro de louvor cantou agora há pouco? Porque se houver alguma música que diz que você é pecador, aí o ministro de louvor vem e canta que você é pecador, aí daqui a pouco eu digo para você que a sua condição mudou, que você é justo, como é que você vai sair daqui? Agora eu não entendi. O ministro de louvor disse que eu sou pecador, o ministro disse que eu sou justo ou sou pecador? Quer dizer que é necessário ter uma conexão entre o que está sendo ministrado e o que está sendo ministrado. E as músicas do mundo? Se aqui nós temos que ter essa conexão, e as músicas do mundo?
Aí vem um sabichão na internet, vários, para dizer assim, não tem nada não de Djavan. Ei, peraí, mas o que eu ministro está igual que o Djavan canta? Não faz sentido isso. Sabe, esse sofisma precisa ser arrancado de você. Se o que o pastor ministra precisa ser condizente com o que o ministro de louvor ministrou, senão vai gerar confusão em mim, vai doutrinar errado. Que doutrina confusa, um diz uma coisa e o diz outra. Não, mas só que ele falou aqui de amor. Sim, amor. Qualquer um pode falar de amor. Existem, inclusive, vários conceitos de amor. O mundo ensina bem sobre eles. De forma enganosa. De forma que ludibria aquilo que a palavra diz. Só que ele não vai ensinar de todo errado, ele pega uma parte. Só que nós precisamos estar atentos. Rapaz, o que é aqui... Não, se você pegar essas músicas, na verdade, elas são 70% boas. A letra boa, a melodia boa. Aí quando você vai ver, tem várias coisas fora da palavra. Tire essas músicas da sua lista. Por que isso? Porque elas nos doutrinam. Elas nos doutrinam. E aí você vai sendo doutrinado, você vai sendo doutrinado. Mas é tão boa essa música aqui, pastor. Seus pensamentos são maiores que os meus. Aí você vai. Aí na hora do sufoco, e agora, o que eu vou tirar? Agora eu tenho que tirar, Senhor, eu posso conhecer os teus pensamentos por causa do teu Espírito. Porque um dia o Senhor me conectou com o Senhor pelo Espírito. Pai, me revela aquilo que o Senhor quer que eu decida. E aí nós vamos ser guiados pelo Espírito por causa de um entendimento sobre isso. Senhor, os seus pensamentos são mais altos que os meus, então faça aí do jeito que você quiser. Aí Deus vai ficar aguardando a sua ação, mas você não tem ação porque você está doutrinado errado. Aí Deus não consegue se mover, porque eu limitei na minha ignorância. E na minha doutrina que foi lançada, e eu acatei o engano. Houve uma mudança na minha condição. O Espírito Santo está dentro de mim, aquele que prescuta todas as coisas. Ele pode me guiar, ele pode me instruir. Agora eu tenho que aprender a palavra todos os dias. Eu tenho que ter mais sede por isso. Eu tenho que viver essas verdades. E eu não posso cansar de viver essas verdades. E à medida que você cansar, porque existe esse dia, um dia que parece que vai chegando um cansaço, um desânimo. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, não desanimamos, ainda que por fora a gente esteja se desgastando, mas todas essas coisas estão contribuindo, estão gerando coisas que são eternas. Coloque os seus olhos, ele vai dizer isso nesse texto, naquilo que é eterno, porque não desanimar tem uma forte relação com onde nós estamos colocando os nossos olhos. O desânimo vem porque você está colocando os olhos nas coisas que são passageiras. Aí ele diz, fixe os seus olhos naquilo que é eterno. Porque aquele que é eterno está produzindo coisas eternas. E aí quando a gente vai aprendendo essas coisas, quando a gente vai mergulhando nisso, isso demanda tempo, isso demanda esforço, mas sempre vai valer a pena. Se eu não estou enganado, a matrícula do Rema encerrou ontem. E eu queria lamentar por você, que não iniciou esse ano. E eu quero dizer para você que é um projeto de Deus que você aprenda a palavra. Eu não sei você, mas eu não consegui aprender muito da palavra sozinho. O Rema foi uma base para mim muito boa. E saiba disso, o Rema é uma base. O Rema é um começo para você. Ao contrário do que a pessoa disse, não, eu já batizei nas águas. Ei, o Rema é um começo nessa sua caminhada. Não só por você, mas porque existem outras pessoas que precisam ser alcançadas pelo que está na sua vida. Existe um grupo de pessoas que você alcança que ninguém alcança, só você. Existe um grupo de pessoas que você tem acesso que são todos descrentes, estão afundados na depressão, na tristeza, na pobreza. Só você alcança. Mas você está limitado pela falta do conhecimento. E sabe uma forma de nós evitarmos o engano na nossa vida? O conhecimento.
E aí você precisa desejar isso. Se a matrícula encerrou ontem, eu quero lamentar se você não iniciou. Mas eu quero também te encorajar. E dizer que isso precisa fazer parte da sua vida a partir de 2025. Sabe, coloca isso nos teus projetos para esse ano. Quem sabe já começa a juntar dinheiro, se esse é um problema, pois eu vou começar a juntar um ano antes. Mas todos os dias você precisa gerar esse desejo. Ah, pastor, esse desejo é de fazer o rema? Não, é de crescer naquilo que Deus tem. É de não ser enganado pelo diabo. O apóstolo Paulo está ligando um alerta. Ele diz, rapaz, eu receio que você seja enganado. E aí, você está também com esse receio? Nós precisamos andar com esse receio, com esse cuidado. Será se eu estou sendo enganado em alguma coisa? Andar desapercebido é não andar com esse cuidado. E nós precisamos estar com esse cuidado. Para que a gente não seja enganado pelo diabo em alguma área da nossa vida. São várias. E aí, quando nós iniciamos, quando nós nos tornamos filhos de Deus, essa é uma decisão que acontece conosco. E aí a gente precisa entender que agora nós precisamos de fato crescer nisso. Não fica só com o que você tem. Existem tantas coisas para nós desfrutarmos. E o que Deus nos deu é tão grande que a gente precisa compartilhar com as outras pessoas. Nós estamos aqui para saquear o inferno. E isso se faz por meio da palavra. E eu não quero falar apenas sobre o conhecimento da palavra. Até porque a própria palavra nos diz que nós erramos em não conhecer a palavra e o poder. E nós precisamos conhecer o poder. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos andar de uma maneira mais, intrépida. A gente precisa entender que o conhecimento da palavra engessado vai dar talvez um problema para você. Como nós encontramos tantas pessoas engessadas lá fora. Cheios do entendimento, mas não creem no poder. Eu quero te animar com isso. E eu quero, caminhando aqui para finalizar, eu quero dizer que existem muitos conceitos bíblicos a respeito da família, a respeito do pai, do filho, da esposa. Existem conceitos que você pode aprender pela palavra. De como nos comportarmos, de como agirmos, de como sermos dentro dessa relação familiar. Existem muitos conceitos da palavra em relação aos relacionamentos. A Bíblia fala, eu gosto disso, ela diz, olha, naquilo que couber a você, vive em paz com todos. Isso fala sobre os relacionamentos. E nesse mesmo texto fala sobre a raiz de amargura, que também são geradas dentro dos relacionamentos. E aí a gente precisa, por meio do conhecimento, minar essas coisas. Porque talvez você já esteja crescendo em muita coisa na sua vida. Mas talvez exista uma raiz que precisa ser retirada. Uma raiz de amargura, um peso. E a Bíblia trata sobre isso. E talvez você esteja sendo enganado nessa área. Carregando o que você não precisa mais carregar. Mas é porque eu não estou sentindo de perdoar. Não vá pelos seus sentimentos. Entenda o que a palavra diz e entenda que foi derramado no seu coração o amor do tipo de Deus. E você vai entender com isso que agora é uma decisão. Eu não vou usar uma ferramenta que é minha. É uma ferramenta que o próprio Deus depositou no meu espírito e agora eu vou usar. Eu decido liberar perdão. É uma decisão, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja ferido, mas você precisa caminhar nisso. E aí você vai aprendendo e você vai vivendo. A Bíblia também nos ensina sobre congregar. Lá em Hebreus 10, 25 fala sobre isso, fala inclusive que a gente tem que animar os irmãos. Lembrando talvez o que esteja no texto, congregue. Mas existem muitos conceitos sutis que vão entrando, principalmente pela internet. Você não precisa mais congregar. E talvez você tenha sido enganado até aqui. Congregando só no culto de ceia, um desencargo de consciência. Não é para nós andarmos mais assim, não. A gente vê um texto que está lá em Lucas, no capítulo 4, eu amo aquele texto. O momento que Jesus ele está em um ambiente como esse, ou talvez bem parecido pela descrição que o texto faz. Aí a Bíblia vai nos mostrar que ele vem, ele pega ali o pergaminho, ou a Bíblia dele do momento, e aí ele vai procurar. O texto diz que ele foi procurar. Só que o que eu gosto é no comecinho do versículo 16, que diz que Jesus estava na sinagoga, onde era um local de costume de ele estar. O que é a sinagoga? É a igreja. Aí a Bíblia está dizendo que Jesus tinha o costume de estar lá. Aí Hebreus 10, 25, quando vai falar sobre o congregar, diz, olha, não abandone a tradição de congregar. O que é a tradição? É o costume.
Então Jesus congregava, a Bíblia nos instrui a fazer isso. Aí vem de novo o sabichão da internet dizer para você que não. De maneira sutil, você acata porque talvez seja mais cômodo. Conheça o que a palavra diz. Para que você não seja enganado pelo diabo nos mínimos detalhes. Cuidando do que você fala, cuidando na sua relação com as pessoas, cuidando na sua relação familiar, cuidando no seu trabalho. E eu queria falar rapidinho sobre o servir. Porque quando nós falamos sobre o servir, eu quero te animar, já que falei sobre o congregar, sirva ao Senhor servindo pessoas. Se envolve, não fica distante não, mas tem um desejo no seu coração, eu quero servir. Como eu vou servir ao Senhor? Servindo as pessoas. Não concordo não. Um dia uma pessoa disse isso para mim, não concordo não. Eu disse, mas é interessante isso, porque talvez você já tenha vivido ou tenha visto alguém dizer assim, eu estou precisando de um trabalho. Você pode orar, vamos orar ao Senhor, porque a minha relação é com o Senhor. Tudo é com o Senhor. Só que você distribuiu vários currículos em vários lugares. Aí nós oramos ao Senhor. E aí há uma inspiração de Deus em algum lugar que você deixou aí o seu currículo. Aí nós oramos ao Senhor, está tudo certo. Aí no dia seguinte um telefone toca. Mas quem ligou foi Deus para você? Foi não, quem ligou foi uma pessoa. Mas Deus pode mover pessoas para nos ajudar. Deus pode mover pessoas para nos servir, para nos levantar, para orar por nós. Mas quando nós chegamos no ambiente de igreja, eu só quero servir ao Senhor. Pois é servindo pessoas. Porque nós vamos ser um socorro. Mas quando eu falo sobre servir, o servir é o todo. O entendimento da Bíblia é todo. E aí a Bíblia vai dizer assim, olha, lá onde você trabalha, sirva como ao Senhor. Então eu não estou falando sobre só o ambiente de igreja. Eu estou falando que lá fora, onde nós servimos, talvez você tenha sido enganado até aqui. Independente do estilo de patrão que você tenha, de supervisor, de gerente, ele é carrasco, ele é ruim, ele faz isso, ele faz aquilo. A Bíblia diz, sirva como ao Senhor. E a partir do momento que nós nos enquadramos naquilo que a Bíblia diz, irmãos, não haverá prejuízo para nós. Não haverá prejuízo para nós. O mundo está ensinando sobre sexualidade, a Bíblia tem padrão. Aí o mundo diz, pode ser assim, pode ser assado, pode fazer assim, pode fazer assado, pode amar de todo jeito, pode amar todas não, é uma salada, uma mistura, um negócio. Aí nós temos que ficar com aquilo que a palavra diz. Nós temos, dentro desse conceito de sexualidade, nós precisamos conhecer o que a palavra diz. E a Bíblia vai dizer, Deus fez homem e mulher. Aí nós vamos caminhar nessas coisas. Deus fez homem e mulher. Qual o grande engano? Qual a ação da serpente? Lançar dúvida naquilo que Deus diz. Mas o que nós precisamos fazer? O que Deus disse é verdade e ponto final. Acabou. Eu fico com o que a palavra diz e eu não quero negociar com isso. Se nós entendermos essas coisas, o engano vai fugir da nossa porta. Ele pode até bater de novo, mas nós vamos ter o mesmo comportamento. A Bíblia diz isso e ponto final. Talvez alguém em nosso meio tenha sido tentado ou tenha até aqui vivido, de algum modo, sendo tentado nessa área. Eu quero dizer a você o que a palavra diz. Mas cabe a mim e a você tomar uma decisão no nosso coração. Sabendo que o contrário do que a palavra diz é engano e há um enorme prejuízo. Mas ficar com o que a palavra diz, ter um posicionamento, embora vai requerer de você um esforço. Muitas vezes para fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz, ele disse, eu esmurro a minha carne. O que é isso? É por causa de um desejo, algo que eu sou tentado, mas eu fico com o que a palavra diz e não abro. Ei, irmãos, haverá da parte de Deus uma recompensa sempre. Por causa do nosso posicionamento em dar crédito à palavra. O diabo sempre vai querer roubar o que a palavra diz. A gente vê naquela parábola lá do semeador que saiu a semear. A Bíblia diz que sementes foram lançadas e foram roubadas. Quando Jesus vai explicar aquela parábola, ele diz, aquelas aves figuram o diabo, roubando a palavra. Ele sempre vai caminhar nisso, querendo roubar o que a palavra diz. Ou querendo gerar um descrédito no nosso coração em relação à palavra.
E vai roubar do mesmo jeito. Será se Deus é bom mesmo? É o diabo tentando roubar a palavra. E aí nós vamos lembrar, a palavra diz que Deus é bom. A palavra diz que Deus não é injusto. Então todo o esforço que eu fizer, e eu quero dizer a você, uma vida de pecado pode conduzir o homem ao inferno. Não porque as suas ações tenham mais poder do que o que Cristo fez, mas por causa dessas ações vão te levar a um nível de incredulidade. Aquilo que aconteceu no Éden. Porque a ação da desobediência foi a primeira ação fora. Mas dentro primeiro veio a dúvida. A dúvida, onde tem dúvida, não tem fé. Ou fica a fé, ou fica a dúvida. E aí onde há dúvida, não há fé. E aí quando você se conduz em uma vida de pecado, aquilo em algum ponto vai gerar incredulidade a respeito daquilo que Jesus fez. E isso conduz o homem ao inferno. A gente precisa ser zeloso com isso. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu estou em um receio. O receio de que você seja enganado. Mas a Bíblia nos dá base para que a gente não seja enganado. Eu quero te animar a sair daqui com o coração pronto para amanhecer amanhã dizendo, olha, eu não posso mais viver como eu vivi até aqui. Eu não posso mais negociar com o engano. Eu não posso mais falar sim com a intenção de dizer não, ou de não agir da forma como sim que eu disse. Eu não posso mais viver na minha família, nos meus relacionamentos. Eu não posso mais viver em relação à palavra como eu tenho vivido até aqui. Eu não posso mais considerar só as coisas naturais. O apóstolo Paulo diz isso. Ele diz, se tudo que você tem esperado do Senhor só é para cá, ele diz, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por não considerar as coisas do Espírito. Só considera para cá, só considera para adquirir riqueza aqui, só considera para se dar bem aqui, é o mais miserável dos homens. E isso é um engano. Mas o Senhor está pronto. Ele está disponível. Tudo que nós precisamos é ter um coração para receber a palavra e viver aquilo que a palavra tem. Amém, gente? Tudo certo? Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. O Senhor é bom. Vocês estão animados? Graças a Deus. João capítulo 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Provérbios capítulo 18, versículo 15 diz, o coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por entendimento. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz, e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento. Estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, estar atento aos nossos pensamentos. Que pensamento tem chegado? É um pensamento que lança dúvida na palavra, eu fico com a palavra. E eu decido crescer todos os dias. Eu quero ir para o próximo nível. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu não quero caminhar só até aqui. Nós temos uma longa jornada. Mas enquanto eu caminhar aqui, eu quero caminhar com um coração pronto, um coração humilde para receber a palavra. Quando fomos confrontados, a gente precisa avaliar. Foi o que Deus disse? Foi. Então eu fico com o que Ele falou. E eu abro mão do meu conceito. Amém, gente? Glória a Deus. Eu tinha outras coisas para falar, mas o tempo encerrou. Fica para um próximo tempo, outra oportunidade. Mas eu desejo mesmo, do fundo do meu coração, que você guarde essa palavra. E que você tenha cuidado. Que você fique cuidadoso na sua caminhada. Avaliando aquilo que você tem pensado. Aquilo que o diabo tem lançado na sua mente. Para que você lance fora. Satanás, eu conheço esse pensamento. Esse pensamento não veio de mim, não veio do Senhor. Esse pensamento vem de você e eu lanço fora. Toda dúvida na palavra. Deus é bom e eu não abro mão disso. Amém, gente? Feche os seus olhos. Eu queria saber se existe alguém aqui essa tarde que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse convite é o convite mais decisivo da nossa vida. Porque ele muda coisas na nossa vida aqui, naturalmente falando, mas principalmente muda a nossa eternidade. Nós nunca mais seremos os mesmos.
E a nossa eternidade é definida nessa decisão. Se você está aqui nessa condição, você nunca recebeu Jesus. Eu nunca ouvi nada sobre isso. Eu nunca dei valor a essas coisas. Eu nunca considerei isso na minha vida. Eu quero dizer a você que o Senhor está aqui aguardando por você. Antes mesmo de você nascer, Ele já preparou um presente. Jesus, Ele mudou a nossa eternidade para sempre por causa disso. Ele nos deu um presente poderoso, só que nós precisamos receber. Deus age e eu correspondo com Ele. Assim é a salvação. Alguém está aqui nessa condição, deseja receber o Senhor? Faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você, nós queremos orar com você. Todos salvos. Pastor, eu já recebi Jesus em outro momento da minha vida, mas eu percebo que eu esfriei, que eu me afastei um pouco. Eu tenho andado distante, eu já não congrego mais, eu já não oro mais. Eu já não tenho mais esse tempo com o Senhor. Eu acho até que Ele está zangado comigo. Eu quero dizer para você que Ele não está zangado com você. Ele está pronto para te receber. Existe uma roupa nova, existe um anel para te dar. Existe uma festa preparada pelo Pai. Só que você precisa receber com uma decisão. A decisão de abrir mão para receber a palavra, para receber o Senhor, para traçar você mesmo, por meio do Senhor, do Espírito, da palavra, uma nova caminhada para a sua vida. E nós somos irmãos, nós somos uma família, nós estamos aqui para te apoiar nessa decisão. Tem alguém nessa condição? Não resista ao Senhor, não resista à palavra, pelo contrário, corresponda com Ele. Talvez venha um pensamento, mas eu preciso deixar isso, eu preciso deixar aquilo outro. E esse pensamento ele é enganoso. O que você precisa é se agarrar à palavra. E o próprio Deus vai te ajudar na caminhada a deixar todas essas coisas. Você não precisa ficar sozinho. Você não precisa agir sozinho. O próprio Deus está disponível para você. Todos salvos, graças a Deus. Alguém deseja receber nessa tarde o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Talvez você seja salvo e não tenha provado disso até aqui. E existem muitos enganos em relação também a esse assunto. Eu quero te animar a aprender sobre isso. E hoje você pode sair daqui cheio. Você só precisa ter um coração pronto para aceitar o que a palavra diz. E desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Alguém com esse desejo, alguém com essa decisão para essa tarde? Todos cheios, graças a Deus. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, deseja a imposição de mãos para cura? Você não precisa sair daqui como você chegou. Você pode sair daqui curado. Não importa qual seja o diagnóstico, não importa qual sejam os sintomas. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tudo que nós precisamos, eu e você, é crer nisso. E o próprio Deus vai operar por meio da imposição de mãos. Eu quero até animar você. Faça isso no seu trabalho, faça isso na sua casa. Comece a se mover. Talvez o diabo tenha enganado você até aqui. E você não tenha se movido nisso. Você não está impondo as mãos pelas pessoas por algum sofisma. Mas comece a se mover com aquilo que você já sabe da palavra. Alguém chegou aqui e deseja essa imposição de mãos. Nós podemos fazer isso juntos. Todos salvos, todos cheios, todos curados. Graças a Deus. Eu queria orar por você, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por cada irmão que está aqui. Eu declaro em nome de Jesus que nós estamos saindo daqui diferentes, renovados, cheios da tua palavra. E eu declaro que essa palavra não voltará vazia, mas vai produzir, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos, na minha vida, aquilo que ela foi proposta. Eu creio nisso, Pai, e eu declaro crescimento em nossas vidas. Olhos iluminados, para que a gente possa viver todos os dias aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Queridos, sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra poderosa, amém, irmãos? Amém. Então eu queria
a fazer algumas indicações literárias, né, para você, dentro do tema que o pastor William ministrou. Lembrando que ele mesmo já fez a indicação do livro Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, que você pode encontrar lá no Verbo Shop. E aí você também vai encontrar lá esse livro, né, de Kenneth Hagin, Crescendo Espiritualmente, um livro extraordinário que vai te mostrar como você pode crescer e avançar naquilo que a palavra de Deus já conquistou, né, naquilo que Jesus já fez por nós. Esse livro também maravilhoso de Rick Renner, Vivendo na Zona de Combate, e Edifique o Seu Fundamento, também de Rick Renner. Essas são algumas literaturas que você pode encontrar lá no Verbo Shop. Então passa lá, investe na sua própria vida, para que você saia desse estágio que você está e possa avançar naquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós também temos cantina lá no hall, né, ali à sua esquerda, promovida pelo departamento do Hertz. Então passa lá, abençoa esse departamento que tanto tem nos abençoado aqui, e também seja participante lá de um lanche que eu sei que deve estar extraordinário. Onde estão os visitantes? Lembra que eu falei com você no início que a gente tinha preparado uma sala para te receber? Então esse é o momento que você vai poder se direcionar até lá. Tem algumas pessoas ali atrás, ó, acenando com a mão. Você pode ir até lá com eles e eles vão te conduzir até a sala. Você que trouxe o visitante também pode ir até lá com ele, ter esse momento de comunhão. Amém? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Você pode também, irmãos, procurar, né, o nosso balcão de formações, fazer a sua inscrição para o Conviva, já está bem pertinho. E eu sei que vai ser um tempo sobrenatural de comunhão, de lazer e de muita unção também naquele lugar. Então faz lá a sua inscrição para participar do Conviva. Lembrando que ao final os nossos pastores vão estar aqui à frente. Então se você precisar de algum aconselhamento rápido, alguma oração, você pode procurar alguns deles que vão estar aqui, tá bom? No mais, é isso. Espero que você tenha sido abençoado, como eu também fui. E eu declaro, irmãos, uma semana poderosa na sua vida. Em nome de Jesus, a bênção de Deus que está sobre a sua vida, atraindo coisas extraordinárias, em plena manifestação nesses dias. Em nome de Jesus, boas notícias chegando nessa semana. Em nome de Jesus, vá na graça e na paz. Seja abençoado praticando a palavra do Senhor.